Olá pessoal, tudo bem? Agora, então, no Levedura em Foco, a gente vai falar de uma levedura de ação intestinal, que é diferente do que a gente viu até agora. A ação é diretamente no intestino e ela tem uma característica própria para essa função. Então, essa levedura, assim como vocês já viram a questão de diferenciação de cepas, essa levedura também tem uma cepa diferenciada. Eu acho que o Popp apresentou para vocês essa questão de que todos os bostauros, eles têm habilidades diferentes. Quando a gente busca produção de leite é uma coisa, quando a gente busca composição de leite é outra, quando a gente quer produção de carne é outra. Mas são todos bostauros. E nas leveduras vivas também isso acontece. O que a gente está vendo aí nessa levedura viva? É uma diferenciação que ela atua no intestino. É um Saccharomyces cerevisiae, mas de uma variedade chamada Boulardii. A gente vai comentar mais sobre isso. Vocês têm até um paralelo na questão de saúde humana que vai ser muito fácil da gente conduzir. Então, um pouco sobre essa história da seleção, do isolamento dessa levedura com ação intestinal, ocorreu quando um médico francês estava na Ásia e ele verificou que algumas comunidades tomavam um chá para curar diarreia. Isso aconteceu na década de 20 do século passado, 1920, e ele verificou que nesse chá existia uma levedura que foi isolada posteriormente e inclusive foi batizada com o seu sobrenome, né? Ela passou a ser conhecida como Saccharomyces boulardii, em função disso daí. Desde 1960, da década de 60, essa levedura ela é utilizada com ação intestinal para humanos. E aqui o paralelo que eu falei são alguns medicamentos utilizados para crianças, até mesmo para adultos, para controle de diarreia, que é o Saccharomyces boulardii, com diversas marcas comerciais aí no mercado farmacêutico. De cerca de 30 anos, essa levedura foi utilizada e registrada na Europa para ação intestinal, em monogástricos. Desde 1910, a Lallemand a utiliza como ação em ruminantes com sua marca Proternative. Proternative é uma levedura viva de ação intestinal utilizada para animais em transição, a adaptação dos animais em confinamento e animais jovens, bezerros, cujo principal desafio trata-se do desafio intestinal. O Saccharomyces boulardii em ruminantes ela tem uma ação bem definida. Assim como a gente já viu a ação ruminal do Saccharomyces cerevisiae, o Boulardii também tem modos de ação distintos. Ele tem uma melhoria da microbiota intestinal, seja pelo estabelecimento de microflora positiva, como os lactobacilos, seja por adesão de patógenos flagelados à parede desse Saccharomyces boulardii. Ele tem função de melhoria do efeito escudo da mucosa intestinal. Isso passa por adesão das células intestinais, os enterócitos, né? Estimulando genes que fazem a adesão desses enterócitos, impedindo a translocação de toxinas, de bactérias, ou mesmo produção de mucina, muco, né, dentro do intestino desses animais, por estimulação de algumas células do nosso intestino e do intestino dos animais, que se chama célula de Globet, que produz muco. Além disso, o Saccharomyces boulardii, ele tem uma ação de modulação da resposta, produzindo citocinas pró-inflamatórias, anti-inflamatórias, dependendo do grau de estimulação, e que trazem benefício na melhoria da resposta, quando necessário, ou da diminuição da resposta e poupar energia para a produção de leite ou de carne. Muita gente fala, e isso é muito importante que seja bem documentado, porque tem gente que fala que a levedura não chega viva no intestino, né, ou mesmo no rumen, mas isso não é verdade. Ela sim chega viva, tanto é que esse gráfico é para demonstrar justamente isso. Vocês podem ver aqui que em diferentes porções do intestino, seja de bezerros, antes da desmama, posteriormente à desmama, seja em novilhos ou em vacas em lactação, o Saccharomyces boulardii da cepa 1079, ela foi recuperada viva em contagens suficientes
para a sua ação intestinal. A levedura não só ela passa incólume por toda a parte gástrica do animal, como atinge o intestino e se mantém viva, podendo, nessa última barra aqui, ó, ser recuperada até mesmo nas fezes dos animais, depois de 8 horas do fornecimento desse alimento. Existem pessoas falando mal a respeito da levedura viva sem conhecimento de causa. Bom, então com isso a gente encerra esse módulo falando dessa ação intestinal de uma levedura viva. Eu agradeço a participação e a audiência de todos e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.